Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Walter Borges, estamos retomando a aula sobre essa terceira parte, da aula sobre o nascimento da sociologia e hoje vamos abordar as utopias. Entre outros gêneros literários que florescem no Renascimento, um deles, a utopia, expressa essa nascente preocupação com os problemas sociais. Herdada dos gregos antigos, as utopias eram obras que, à maneira das ficções científicas modernas de hoje, procuram, de alguma maneira, projetar sociedades perfeitas. O próprio nome é sugestivo. Utopia. Utopia, que significa lugar nenhum. Uma alusão à impossibilidade histórica de uma sociedade sem desigualdades e também uma sociedade sem injustiças. As utopias criadas por Thomas More e Tommaso Campanella eram um exercício literário e sociológico do qual os autores treinavam o pensamento social. Eles inventavam instituições políticas não autoritárias, bem ao contrário do que existiu na época deles. Também inventaram mecanismos de controle social justos e formas também igualitárias de produção e distribuição de bens. Essas obras demonstravam que seus autores já eram capazes de pensar criticamente a sociedade e propor soluções que dependiam essencialmente da vontade humana. Olha aqui a palavrinha vontade humana sendo ressaltada mais uma vez. A sociedade, ela deixava de ser mero cenário para o desenrolar da vida, para ser parte da cena e da ação do homem. E Maquiavel foi o criador da ciência política, ele também foi um dos pensadores que interligaram essa intervenção humana. Nicolau Maquiavel, pensador florentino, escreveu o livro O Príncipe, dedicado a Lorenzo de Médici, que viveu entre 1449 e 1492. Lorenzo de Médici, ele era governador de Florença e personagem importante dessa época. Ele era o protetor das artes e das letras, mas também um terrível ditador. Nessa obra, Maquiavel se propõe a analisar o poder e as condições pelas quais o monarca absoluto, o príncipe, é capaz de conquistar, reinar e manter o seu poder. Como Thomas More, Maquiavel acreditava que a paz social ela dependia das características pessoais do príncipe, que ele chama de essas características pessoais, Maquiavel chama de virtudes. Das circunstâncias históricas também dependia e também de fatos que ocorrem independentemente da sua vontade, ou seja, as oportunidades. Maquiavel acreditava que do bom exercício da política resulta a felicidade do homem e da sociedade. Mas, sendo mais realista do que seus contemporâneos utopistas, Maquiavel faz do livro O Príncipe um verdadeiro manual de ação política, cujo ideal é a conquista e a manutenção do poder. Maquiavel desperta a respeito das relações que o monarca deve manter com a nobreza e também com o clero, o povo e o seu ministério. Mostra, Maquiavel, como deve agir o soberano para alcançar e preservar o poder. Também mostra como manipular a vontade popular, bem como usufruir dos seus poderes e alianças. Maquiavel faz uma análise clara das bases em que se assenta o poder político, ou seja, assegurar exércitos fiéis e corajosos, castigar os inimigos, recompensar os aliados, destruir, na memória do povo, a imagem dos antigos líderes. E isso ocorre nos nossos dias também. As análises de Maquiavel são tão pertinentes que sua obra atravessou séculos, sendo considerada até hoje
como básica para o estudo da ação política. Daí surge então uma visão laica da sociedade e do poder, pois nas obras de Thomas More e Campanella e de Maquiavel há importantes elementos que caracterizam o pensamento sociológico, ou seja, a crença na ação humana, e em seu poder decisivo sobre a história. Também como a busca por regularidades capazes de fundamentar o estudo objetivo da sociedade. Por outro lado, existem textos, esses textos, na verdade, já manifestam uma concepção emergente de poder, a monarquia constitucional, na qual se realiza a aspirada aliança entre a burguesia e os reis, essa aliança que permitiu, a partir disso, o surgimento dos estados nacionais. É por tudo isso que Maquiavel e Thomas More podem ser apontados como os precursores do pensamento sociológico e as suas obras como pertencendo ao que chamamos de sociologia pré-científica.